Olá, pessoal! Hoje a nossa correção é da página 96 até a 101. Então, vamos lá? Estava bem tranquilo essas situações e problemas. Tudo que a gente viu, certo, na aula passada. Então, vamos relembrar? Então, o primeiro problema na página 96. No 5º ano do Colégio Objetivo, há 4 meninas, Luciana, Beatriz, Brenda e Sofia, e 6 meninos, João, Marcos, Luiz, Maurício, Rodrigo e Fábio, que querem dançar quadrilha na festa junina. Como se pretende formar pares de menina e menino? Quantos são as possíveis duplas? Então, veja bem. Como nós já conversamos, sempre quando eu falar em combinação, certo? Em pares, isso significa que eu vou ter que fazer uma conta de multiplicação. Então, para saber quantas duplas eu consigo formar, é só pegar as 4 meninas e multiplicar pelos 6 meninos, certo? Então, quantas possibilidades eu tenho? 4 vezes 6, 24 duplas diferentes eu tenho para que eu possa formar, certo? Então, continuando no exercício 2, logo abaixo. Aqui, a lógica é a mesma. Numa sorveteria, há 5 opções de sorvete e 3 opções de cobertura. De quantas maneiras diferentes eu posso escolher um sorvete e uma cobertura nessa sorveteria? Então, observem, novamente combinações. Então, eu vou combinar o sorvete com a cobertura. Então, eu vou ter 5 vezes 3, que vai dar 15. Página 97. Prestem muita atenção. Um restaurante dispõe de 10 opções de prato principal e 3 opções de sobremesa. Se Lucas vai a esse restaurante almoçar, de quantas maneiras diferentes ele pode fazer o pedido de um prato principal e uma sobremesa? De maneira organizada, descreva todos os pedidos. Então, observem, essa aqui seria a mesma lógica das outras. Eu vou multiplicar os 10 pratos principal vezes as 3 sobremesas. É uma combinação. Eu quero saber quantas combinações diferentes ele consegue fazer dos pratos principais, do prato principal com a sobremesa. Só que como ele quer que eu descreva primeiramente todos os pratos de modo organizado, então eu vou fazer aqui um diagrama de árvore, tá? Porque eu vou descrever todos os pratos como ele solicitou. Não precisa a sua organização ser igual à minha, tá? Mas eu fiz dessa forma porque ele pediu para que eu descrevesse todos os pratos. Então eu coloquei lá prato 1, prato 2, prato 3 até o 10. S1 de sobremesa 1, sobremesa 2, sobremesa 3. Então observem que o prato 1 eu faço 3 combinações diferentes. No prato 2, 3 combinações diferentes. Em cada prato, que são os 10, certo? Eu faço 3 combinações diferentes com cada um. Então, se eu somar 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais... Observem que eu repito o 3 10 vezes. Então, a lógica é a mesma. 10 pratos principais vezes 3 sobremesas. Só que de maneira organizada ele pediu para eu descrever todos os pratos, então eu fiz esse diagrama de árvore. Porém, eu vou mostrar para vocês agora como ficaria na conta. Então, observem lá, 10 pratos principais e 3 sobremesas, vezes 3 sobremesas, igual a 30 combinações diferentes. Bem simples, né? Porém, não esqueçam de fazer a organização como foi solicitado. Ainda na página 97, no exercício de baixo, nós temos novamente aqui, ó, combinações, observe. Laura tem as seguintes opções de sapato e saia para ir a uma festa. Então, olha lá, 4 sapatos e 3 saias. Quantos conjuntos de saia e sapatos Laura pode formar com as opções que possui? Faça um diagrama de árvore para representar todos os conjuntos possíveis. Então, ao lado, vocês não precisam escrever, tá? Se vocês não quiserem. Vocês podem desenhar. Então, eu fiz um diagrama de árvore e fiz as combinações de cada sapato com as saias. Porém, se eu usasse a mesma lógica da outra, que são 4 sapatos vezes 3 saia, 4 vezes 3, 12 combinações diferentes, ok?
Agora nós vamos para o desafio final dessa sequência de problemas. E nesse desafio final, vocês vão ter que tomar muito cuidado para não cair na pegadinha. Então, observem a história. Theo e Luiz estão disputando um jogo de tabuleiro. Theo o chama de jogo da sorte. Nesse jogo, há 2 dados. Os meninos jogam os dados e avançam as casas conforme a soma dos números das faces voltadas para cima. Por exemplo, ao serem lançados 2 dados, se cair em um o número 2 e no outro o número 6, o jogador deve avançar. Então, observem que eu vou somar os 2 dados. 2 mais 6, 8 casas. Vence quem chegar primeiro à casa de número 50. Em certo momento do jogo, Theo está na casa 44. Então, observa o Theo lá na casa 44, gente. E o Luiz está na casa 47. Olha o Luiz na casa 47. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês. Eu vou ter que contar quantas casas o Theo precisa para chegar no número 50. Então, observem. Eu tenho o número 45, 46, 47, 48, 49, 50. Então, ele tem 6 casas para chegar no número 50. E o Luiz? Vou contar as casas do Luiz. Ele precisa passar pela casa 48, 49 e a 50 para ganhar o jogo. Então, são 3 casas. Tudo bem? Então, isso vai ajudar muito a gente. Então, o Theo precisa de um número 6 no dado e o Theo precisa de um número 3 no dado para ganhar o jogo. Então, observe essa minha primeira pergunta e cuidado para não cair na pegadinha. Imagine que eles estejam na última jogada de cada um e que ao lançar os dados, cada jogador precisa que a soma dos números que saírem seja igual ao total de casas que está faltando para chegar até a casa de número 50. Não podendo ser uma soma superior e nem inferior, então não pode ser nem maior nem menor. Então ele precisa cair na casa 50. Nesse momento, você arriscaria um palpite de vencedor para o jogo? Quem seria? Então, quem vocês acham que seria o vencedor desse jogo? Então, olha só. Aqui está a pegadinha. As chances do Theo são maiores de vencer o jogo, porque há mais maneiras dele se obter a soma 6 do que se obter a soma 3 em um dado se ele jogar, pessoal. Então, observem. Para sair o 6 no dado, ele pode fazer várias opções. Como 5 em um dado e 1 no outro, então 5 mais 1, 6. 4 em um dado, 2 no outro, 4 mais 2, 6. 3 em um dado e 3 no outro, 3 mais 3, 6. Então, ele tem 3 opções diferentes para que caia um número 6 no dado para ele vencer o jogo. Já o Luiz, pessoal, ele precisa que saiam 3. Ele só tem uma opção. Ele só tem que um dado cai o número 2 e no outro cai o número 1, porque 2 mais 1 é 3. Então, não interessa se ele está na frente do jogo. O que interessa vai ser a sorte dele. Ele só tem uma chance para que no dado dê certo a numeração que ele precisa. Então, olha só, nesse próximo exercício ele pediu exatamente isso para vocês. Para visualizar melhor as chances que cada um tem de vencer, preencha as possibilidades que existem ao lançar os 2 dados para os valores escolhidos na tabela abaixo. Ele colocou outros valores para vocês também acharem, mas aqui já ajuda também vocês acharem tanto o valor do Luiz quanto do Theo. Então, olha só, e ele falou, lembre-se que no dado os números são de 1 a 6. Então, para dar 2 no dado, olha lá, soma 2. Eu só tenho uma opção de cair 1 mais 1 no dado. Para somar 3, olha lá o que a gente conversou, 2 mais 1. Para somar 4, 3 mais 1 ou 2 mais 2. Para somar 5, 4 mais 1 ou 3 mais 2. Para somar 6, 5 mais 1 ou 3 mais 3 ou 4 mais 2. Para soma 7, 6 mais 1 ou 5 mais 2 ou 4 mais 3. Para soma 10, 4 mais 6 ou 5 mais 5. E para soma 12, 6 mais 6. Então, aqui são as opções que a gente tem para que caia no dado esses números que ele está colocando. Observem nessa tabela que está faltando o número, certo? Olha só, eu não tenho a soma do 1
Do 7 eu pulei para o 10, então falta o 8, o 9, e do 10 eu pulei para o 12. Então estão faltando os números 1, 8, 9 e 11, certo? Por que eu estou falando isso? Nós já vamos conversar nos exercícios mais para frente. Então, olha a página 100. Agora, com base nos dados da página anterior, que foi a tabela, responda: quais são as possibilidades que o Theo tem de vencer? Então, olha lá as possibilidades do Theo: 5 mais 1, 3 mais 3 ou 4 mais 2. E a do Luiz? A opção do Luiz, a possibilidade dele é 2 mais 1. Ok. Aí, novamente, a pergunta: qual deles tem mais chances de vencer o jogo de acordo com as condições acima? O Theo. Porque, olha lá, gente, a chance de cair, o número dele no dado é maior do que a do Luiz. Então, observem a página 101. Você diria que a possibilidade do Theo vencer o jogo é maior ou menor do que a do Luiz? Por quê? Olha lá, novamente, a possibilidade de Theo vencer o jogo é maior do que a do Luiz, porque ele tem 3 chances de obter a soma 6 ao lançar os dados. Aí agora na de baixo a gente vai para aquela observação que eu fiz no exercício anterior. Existem outras possibilidades de soma no lançamento de 2 dados, lembrando que os dados têm do número de 1 a 6, sem aquelas descritas no exercício 1. Então, lembra os números que estavam faltando no exercício 1? A soma do 1, do 8, do 9 e do 12. Então, olha só, a gente vai colocar as possibilidades agora. Olha lá. Soma do 8, 4 mais 4 ou 6 mais 2, ou 5 mais 3. Soma do 9, 3 mais 6 ou 5 mais 4. Soma do 11, 6 mais 5. Pronto, certo? E aqui, no último exercício, existe a possibilidade de sair soma 1 no lançamento de 2 dados? Por quê? Não, pessoal, porque o menor número que pode cair em cada um dos dados é 1. E 1 mais 1 é 2. Então, não existe a possibilidade de cair o número 1 no dado, certo? Então, eu agradeço a participação de vocês, né, durante a aula para me ajudar e eu espero que quem perdeu entenda aqui pela correção. Até mais!